Hoje nós estamos falando a respeito do milagre número 23, o 23º milagre. E eu quero fazer das palavras da pastora Margarida as minhas palavras. Eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus nesse ambiente. O 23º milagre de Jesus, ele é narrado por dois evangelistas. Mateus narra no capítulo 15, do versículo 32 ao 39, e Marcos narra do capítulo 8 de Marcos, do verso 1 ao 9. É o mesmo milagre. É conhecido como a segunda multiplicação dos pães. Diga glória a Deus. O nosso ponto de partida hoje é Marcos capítulo 8, do verso 1 a seguir. Diz: naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixarem em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: temos 7. E ordenou à multidão que se assentassem no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles, e puseram diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusessem diante ali. Comeram e saciaram-se dos pedaços que sobejaram. Levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000. E os despediu. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Diga glória a Deus. Esse milagre é um milagre curtinho. A gente já está terminando o culto daqui a pouquinho. Mas vamos ver o que Deus tem para falar e para nos ensinar nessa noite. Eu já estou de posse de vitória, porque eu pensei que eu não conseguiria ficar aqui em cima em pé nem 10 minutos. Eu já passei de 10 minutos, então estou na vantagem. Diga glória a Deus. Falta de ar, sabe? Fui no banheiro respirar um pouquinho, voltei. O fogo arderá. Continuamente sobre o altar o fogo arderá. Aí o fogo, quando vai ardendo, ele vai consumindo a enfermidade, vai consumindo o pecado, vai consumindo a mentira, o ódio, o rancor, a mágoa. Naqueles dias, outras vezes reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Tem pessoas que vai confundir esse milagre com o milagre anterior da multiplicação dos pães. Mas se vocês observarem no versículo 1, o versículo 1 já nos mostra um caminho. Ele já diz assim: naqueles dias outra vez reuniram-se. Outra vez quer dizer, é uma segunda situação. Diga glória a Deus. O verso 2, Jesus diz: tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Atenção aqui, igreja. Esse milagre aconteceu na região de Decápolis. Portanto,
em sua grande maioria, essas pessoas eram gentílicas, mas tinham muita fome de ouvir a palavra de Deus. Sim ou não? Sim. Se essas pessoas eram gentílicas, mas tinham 3 dias ouvindo Jesus, isso é sinal que elas tinham fome. Fome de quê? De ouvir a palavra. Fome de ouvir a palavra de Deus. A pergunta que fica nessa noite é: e você? E eu? E nós? Qual é o tamanho da fome que eu tenho de ouvir a palavra de Deus? Qual é o tamanho da fome que você tem de ouvir a palavra de Deus? Nós aprendemos recentemente que a porção que Deus tem para me entregar é do tamanho da fome que eu tenho. Eu vou repetir, nós aprendemos recentemente que a porção que Deus tem para nos entregar é do tamanho da fome que eu tenho. Se eu tenho uma grande fome da palavra de Deus, Deus vai entregar uma porção grande para mim. Se a fome que eu tenho é uma fome mediana, o que Deus vai me entregar é algo mediano. Mas se a fome que eu tenho da palavra de Deus é uma fome pequena, Deus vai me entregar algo pequeno. E se eu não tenho fome nenhuma da palavra de Deus, Deus não vai me entregar nada. Porque a porção que Ele tem para mim é do tamanho da minha fome. Pergunte para alguém, qual é o tamanho da sua fome? Pergunte para essa pessoa, qual é o tamanho da sua fome? Diga, se você tem, pergunte para ele, você tem fome de Deus? Fome da palavra. Irmãos, a atitude desses gentios lá de Decápolis é um grande exemplo para os nossos dias. André, o texto está falando de uma multidão de gentios que não tinham comunhão com Jesus, que tinham 3 dias, quantos dias, igreja? 3 dias ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E as palavras de Jesus não eram palavras que massageiam o nosso ego. Não. Quem prega bonitinho somos nós. Jesus não pregava bonitinho. Ele falava a verdade. Ele pregava a verdade. Ele dizia quem iria entrar no reino dos céus e quem não iria entrar no reino dos céus. Ele deixava claro quem iria ser salvo e quem não iria ser salvo. Jesus falava de forma muito clara a respeito do céu e do inferno. O discurso de Jesus era tão duro que chega um momento que tiveram pessoas que disseram: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir, e foram embora. Porque o discurso de Jesus era duro. Mas esses gentios estavam há 3 dias ouvindo a palavra de Deus. E o que é que nós temos que aprender com ele? Temos que aprender que a única maneira de ficarmos de pé é nos alimentando da palavra de Deus. Mas percebam, pastora Margarida, pastora Fernanda, Igreja de Cristo, que nós não temos paixão pela palavra. Nós não queremos a palavra. Nós queremos poder. E eu gosto de poder também. Nós queremos revelações. E eu gosto de revelações também. Nós queremos línguas estranhas. E eu gosto de línguas estranhas também. Não estou criticando, não, eu gosto. Faz parte do mundo pentecostal. Porém, maior e mais importante do que tudo isso é a palavra.
Porque se você viver pela palavra, a palavra vai te sustentar até o fim. Mas se você viver pelas revelações, pelas profecias, pelas línguas estranhas, pelos moveres, isso só vai funcionar naquela noite. No dia seguinte, nós somos as mesmas pessoas, as mesmas criaturas, com os corações carregados, com ódio, com mágoa, com rancor, com vingança. E o diabo, ele encontra uma maneira de nos afastarmos justamente daquilo que nos une a Deus. Porque o que nos une a Deus é a sua palavra. Aí os cultos de doutrina vazios, as escolas bíblicas vazias, os discipulados vazios, culto de oração. O que é o culto de oração? Amanhã com Deus. O nome do culto é culto de oração e cura. A ideia do culto da manhã com Deus é você vir para orar, buscar mais. Mas como é que está esse culto? Vazio. Aonde está o nosso desejo de orar? Aonde está o nosso desejo de meditar? Aí a canção que eles cantaram diz: não vale a pena só se emocionar, ou eu escolher as canções mais lindas para cantar. Se você não for, se eu não for uma canção que agrada a Deus, será que aquilo que eu sou quando eu saio daqui eu agrado a Deus? Será que aquilo que você é quando você sai daqui você agrada a Deus? Será que aquilo que nós somos, quando aquela porta se fechar, agrada o Espírito Santo de Deus? Se nós não mudarmos aqui, irmãos, a mão de Deus vai continuar nos visitando. Para a praga cessar, precisamos nos arrependermos. Chorem, ministros de Deus. Chorem, sacerdotes do Senhor. Entre o álpedre e o altar. Troca a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de oração. Quem sabe Deus se arrepende e faz a praga cessar. Você percebe que Jesus, ele fala: eu tenho compaixão dessa multidão. No original, quando você vai estudar, você descobre que esse eu tenho compaixão está ligado à palavra ágape, um amor incondicional. E a pergunta que fica é: nós que somos discípulos de Cristo, aqui tem discípulo de Cristo? Quem é discípulo de Cristo? Levanta a mão. O discípulo faz aquilo que seu mestre manda, sim ou não? Repita comigo: o discípulo, ele faz o que o mestre manda. O mestre nos ensina a ter compaixão, amor incondicional. O mestre nos ensina a perdoar, a amar. E como nós temos amado? E de quem nós temos tido compaixão? Aí no verso 4,
O texto diz assim: os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Percebam isso aqui, irmãos, percebam isso aqui. Até os estudiosos ficam confusos sobre os 2 milagres dos pães e dos peixes narrados na Bíblia, por conta do comportamento estranho dos discípulos. Pastor, até os estudiosos batem cabeça até os dias de hoje por causa desses 2 milagres, justamente por causa do comportamento estranho dos discípulos. Olha a pergunta que eles fazem: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Olha a pergunta que os discípulos estão fazendo para Jesus. Na verdade, é decepcionante constatar a cegueira espiritual e a incredulidade dos discípulos. É decepcionante. Como eles podem ter esquecido completamente do milagre anterior realizado pelo mestre? Pastora Margarida, não tinha tanto tempo assim, não. Tinha pouco tempo que eles tinham acabado de ver Jesus fazer um milagre semelhante. Mas na prática, o comportamento deles é o mesmo de todo ser humano na terra. Não sejamos duros demais com eles. Diga glória a Deus. Pois nós também esquecemos do que Jesus Cristo faz sobre as nossas vidas, sim ou não? Todos nós somos a mesma coisa. Todos nós somos a mesma coisa. Eu poderia nessa noite dizer assim: rapaz, eu não vou pregar não. Pedir a pastora para pregar, o pastor Anderson. Meu nariz está escorrendo. Eu estou tossindo. Falta de ar, tem hora que eu fico com dificuldade para respirar. A minha mão direita está formigando, minha língua está formigando. Minha cabeça está meio zonza, parece que eu vou desmaiar. Mas hoje de manhã, quando acordei, eu acordei com 2 bolas hoje. Por causa da gripe, eu acordei com uma bola aqui, outra aqui. Deus, com bola ou sem bola, com o rosto inchado ou não, eu vou pregar hoje à noite. Se eu não conseguir pregar, alguém termina. Mas eu preciso crer que o Senhor ainda faz milagres. Eu preciso crer que o Senhor está naquela igreja, que o Senhor está na minha vida, que o Senhor está no meio daquele povo. Eu preciso crer que o teu Espírito ainda levanta, ainda sustenta, ainda coloca de pé. Eu preciso crer naquilo que eu prego. Eu preciso crer que alguma coisa vai acontecer nesta noite, para que o teu nome seja glorificado. Diga glória a Deus. Por Ele é que estou gastando a minha vida, perdendo tudo e com alegria, dono dos meus dias. Quantos pães você tem? Verso 5. Perguntou Jesus. 7 responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Nós somos iguais aos discípulos. Nós esquecemos rápido do que Deus faz. Nós somos ingratos. Somos ingratos. Só estamos aqui hoje por causa dele. Só estamos aqui porque ele já fez coisas extraordinárias na minha vida e na sua vida. Só estamos aqui hoje porque ele nos livrou muitas vezes da morte. Mas nós somos ingratos.
E nós vivemos sedentos, enlouquecidos, descontrolados, em busca do próximo milagre, que esquecemos de agradecer pelo milagre que se passou, pelo milagre que nós já vivemos. Porque o milagre que você está vivendo hoje é fruto de uma oração que você fez há 5 anos atrás. Então aprenda a agradecer pelo milagre que você está vivendo hoje, independente do que vem pela frente ou não. Mas nós queremos tanto o próximo estágio e o próximo milagre, que esquecemos de tudo que Ele fez. E se Ele não fizer, Ele nos esqueceu. Se Ele não fizer, Ele não é Deus. Se Ele não fizer, Ele não me ouve mais. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e ter dado graças, partiu e os entregou aos seus discípulos, para que servisse a multidão, e assim eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente, porque eles, e disse aos discípulos, tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem sobre as pessoas. É interessante que Marcos, diferente de Mateus, ele, no verso 6, ele diz que Jesus pegou os 7 pães, fez uma oração e deu graças a Deus, né? Aí depois, no verso 7, diz que ele pegou os peixes também e fez outra oração igualmente e deu graças a Deus também. E o que é que nós aprendemos aqui com o evangelista Marcos? Nós aprendemos que precisamos sermos gratos a Deus por tudo, gratos a Deus a todo momento, gratos a Deus no momento da abundância, mas também no momento da escassez. Precisamos ser gratos a Deus quando nós estamos gozando de saúde perfeita e quando nós estamos passando pelo vento, pelo vale, como eu estou passando agora. O texto é bem claro, tinha alguns poucos peixes. Essa palavra dos discípulos, alguns poucos, alguns pequenos peixes, para Jesus não queria dizer nada. Ele simplesmente pegou, orou, deu graças e partiu. Aí o verso 8 diz: o povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Aí o texto diz: cerca de 4.000 homens estavam presentes, sem contar mulheres e crianças. E tendo os despedidos, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Damanuta. Mateus chama de região de Magadá ou de Magdala. E é preciso a gente entender que esses 2 milagres, eles são 2 milagres parecidos, mas são 2 milagres diferentes. O primeiro milagre que aconteceu da multiplicação dos pães foi na região da Galileia. Já preguei aqui sobre isso. O segundo milagre, que é o de hoje, foi na região de Decápolis. Diga glória a Deus. O primeiro milagre, o foco de Jesus foi alimentar os judeus. O segundo milagre, o foco de Jesus foi alimentar os gentios. O primeiro milagre, o texto diz que foram 5.000 homens que foram alimentados, fora as mulheres e as crianças. O segundo milagre de hoje, o texto diz que foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. No milagre anterior, o texto diz que sobraram 12 cestos. No milagre de hoje, o texto diz que sobraram 7 cestos. Diga glória a Deus. Bispo,
E tem base bíblica? Tem. Aqui mesmo, Marcos, capítulo 8, versículo de número 18. Olha o que Jesus diz aí, ó. Tendo olhos, vocês não vê? Marcos capítulo 8, versículo 18. Tendo olhos, vocês não vê? Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Às vezes você perde saúde, perde casa, perde emprego, perde amigos, perde amizades, tudo por ele. Mas no final vale a pena, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da justiça. Tendo olhos vocês não vê, e tendo ouvido vocês não ouviram, vocês não lembram mais? Não lembram quando eu parti os 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês levantaram? Os discípulos disseram: sobraram 12. E quando eu parti os 7 entre os 4.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços vocês levantaram? E os discípulos disseram: desta vez sobraram 7 cestos. Diga glória a Deus. E Jesus disse-lhe: como vocês não entendem ainda? Olhe para alguém e diga assim: você ainda não entende? Olhe para alguém e diga: você ainda não entende quem é Jesus? Fica de pé. Por ele. Glória a Jesus. Por ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor. Não cante por emoção, não. Você só canta se for a sua verdade. Eu sei que a canção ela é bonitinha, mas você só canta se for a sua verdade. Por ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor, Dono dos meus dias. Não precisa cantar se você não estiver preparando caminho nenhum. endireitando as veredas, Glória a Jesus. e cada vez mais diminuindo, Você só canta se você estiver disposto a diminuir para ele crescer. porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu não tenho com a certeza de que ele é. Por ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor e com alegria.
dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano e em poder, Ele virá, e o governo está nele, deixa Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano e em poder, Ele virá, e o governo está nele, deixa Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano e em poder, Ele virá, e o governo está nele, deixa Ele traz, Ele virá, Ele virá, e o governo está nele, deixa Ele traz consigo a sua recompensa. Tem certeza? Cante. Ele virá, soberano e em poder, Ele virá, e o governo está nele, deixa Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor, dono dos meus dias. Glória a Jesus. Você pode aplaudir Jesus mais forte? Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. O que nós aprendemos nessa noite é que Jesus ainda faz milagres. Missionário, tem clamo Jesus aí? No mundo tem um ditado que diz que o raio ele não cai duas vezes no mesmo lugar, mas esse ditado serve para o mundo. O Jesus que nós estamos pregando nesta noite, ele multiplica pão a primeira vez, ele multiplica pão a segunda vez. O Jesus
O Jesus que eu estou pregando nesta noite, Ele cura câncer uma vez, cura duas, cura três. Ele cura problema no coração uma vez, duas, três. Cura, cura, cura. Ele cura problema no útero uma vez, duas vezes. Cura, cura sim. O Jesus que eu estou pregando nesta noite, Ele cura intestino. Ele cura, cura, cura sim. Ele cura problema na coluna, na medula. Ele cura. O Jesus que eu estou pregando nesta noite, Ele cura de caroços, de nódulos. Ele cura de câncer maligno, benigno. Cura sim. O Jesus que eu estou pregando nesta noite, Ele curou no passado e ainda cura no presente. É isso que o segundo milagre nos ensina nesta noite. É isso que o segundo milagre nos ensina nesta noite. Parece com o primeiro, mas é o segundo. Parece com o primeiro, mas você vai viver um terceiro milagre, um quarto milagre, um quinto milagre, um sexto milagre. Porque Jesus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele é o dono do milagre, Ele é o próprio milagre, e Ele está aqui nesta noite, e Ele quer realizar milagre na sua vida. Aleluia, aleluia. Ele cura depressão, Ele cura ansiedade, Ele cura problema nos rins, Ele cura problema no estômago. Cura, cura sim. Enxaqueca crônica, cura problema nos olhos, na faringe, na garganta, problema no pulmão. Ele cura, Ele remove a enfermidade no pulmão, Ele restaura o pulmão, restaura. Deixa Ele passar, deixa Ele passar, deixa Ele passar, deixa Ele passar. Se tiver uma mulher com atitude, se tiver uma mulher com atitude, sabe, ousada pelo Espírito, eu preciso na verdade de duas mulheres ousadas, sabe, duas, uma para orar por Sandra ali, ó. Deus está falando no meu coração que Sandra ali, aquela que está ali no cantinho ali, vai a uma mulher lá e ora por aquela mulher ali, vai lá. E outra para orar por Yolanda, vai lá, ora lá por Yolanda. Tu é uma mulher ousada, cheia de Deus. Deixa Deus te usar. Deus quer curar pessoas nessa noite, mas tem que ter ousadia do Espírito, sabe? Tem que ter ousadia, tem que confiar, tem que acreditar. Glória a Jesus. O nome da minha irmã aqui é Rita, né? Não é Rita? Cadê Cláudia? Cláudia, você pode orar por Rita aí? Faz o que Deus colocar no seu coração, mulher de Deus. E a igreja fica de pé. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança em liberdade. Clamo Jesus.
Luana, deixa Deus usar a sua vida também. Procura alguém aí, vai orar. É noite de cura. É noite de cura. Rosângela, procure alguém e vai orar também, minha filha. Deixa Deus te usar. Sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Teu nome é poderoso, Senhor. Teu nome é cura. Eu quero nesta hora, meu Deus e meu Pai, te apresentar, Senhor, a vida da nossa irmã Rivânia e a família de Rivânia, Senhor. O tio dela, o qual estávamos, meu Deus, há alguns dias orando, ele finalmente descansou, não está mais entre nós, e cabe a nós orarmos pelos vivos, para que teu Espírito possa consolar e confortar a família de Rivânia e todos os seus, em nome de Jesus. Leva paz, leva refrigério
a esses corações enlutados, em nome de Jesus. E permanece sustentando e guardando toda a casa, para a glória do teu nome. Pai, a nossa irmã Joilma, Senhor, completou mais um ano de vida, e nós te apresentamos a vida dela, e abençoamos a tua filha, Senhor, e profetizamos toda a sorte de bênçãos materiais e espirituais, em nome de Jesus. Guarda a tua filha aonde ela estiver e abençoa grandemente, para a glória do teu nome. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, meu Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, te agradecer por tudo quanto aconteceu nesta noite. Agradecer a Deus, Pai, por todos os livramentos, especialmente, meu Deus, os livramentos que o Senhor não permite que chegue ao nosso conhecimento, porque, Pai, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra não pode mentir, e a tua palavra diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, buscando a maneira de nos estragar e de nos destruir. Mas se nós estamos aqui, é porque um grande milagre aconteceu no dia de hoje, um grande livramento nós tivemos. Tem livramentos que o Senhor até permite que chegue ao nosso conhecimento, tem livramentos que o Senhor até permite que nós venhamos ver, Senhor, para contar o testemunho. Mas tem livramentos, meu Deus, que o Senhor não permite, para que não venha nos assustar. Mas nós estamos aqui, meu Deus, para te agradecer. Agradecer, meu Deus, porque o laço se quebrou e nós escapamos. Pai, eu creio, meu Deus, de todo o coração, Senhor, eu creio até os ossos, que nesta noite existe um povo, meu Deus, arrependido. A começar por mim, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Pai, pelos momentos em que eu não ouvi a voz do Teu Espírito, Senhor. Eu me arrependo pelos momentos em que eu não obedeci a voz do Teu Espírito Santo. Pai, eu quero nessa noite, meu Deus, começar, Senhor, esta oração de arrependimento, começando por mim, Senhor. Pai, esse pedido de perdão, meu Deus, eu preciso pedir por mim, Senhor. Pai, conversando esses dias, meu Deus, com a Tua serva, missionária Roseli, ela disse para mim: bispo, nós não temos alternativa a não ser pedir perdão a Deus e prosseguirmos, a não ser nos arrependermos e prosseguirmos, por sermos tão negligentes, tão desobedientes à Tua voz. Então, Pai, nesta noite, a começar por mim, me perdoa por meus pecados, me perdoa por minhas transgressões, me perdoa por minhas iniquidades, me perdoa por minhas falhas, Senhor. Me perdoa, Pai, por tudo aquilo, meu Deus, que eu faço ou que eu fiz que te desagradou, Senhor. Me perdoa, Pai, em nome de Jesus. Perdoa minha casa, perdoa minha família, Senhor. Perdoa os meus, perdoa a casa do meu pai, a minha casa paterna, perdoa a casa da minha mãe, a minha casa materna. Perdoa, Pai, esta igreja, Senhor. Perdoa a igreja sede, perdoa a igreja de Pojuca, perdoa a igreja de Pataíba, perdoa a igreja de Santo Estevão, Senhor. Perdoa cada pastor, cada pastora, perdoa cada ministro, cada obreiro, Senhor, cada levita. Perdoa cada membro, cada congregado, Senhor. Perdoa, meu Deus, cada visitante. Nos perdoa, Pai. Se porventura pecamos contra a Tua face em algum momento, nós reconhecemos, meu Deus, e pedimos perdão. Nós nos arrependemos nessa noite, Senhor. Nos arrependemos, Pai, porque nós estamos, meu Deus, chorecando.